Sabemos que o excesso de peso é fator de risco para quase todas as doenças crônicas e degenerativas. Isso inclui coisas como diabetes, doença cardiovascular, câncer e Alzheimer. No caso do diabetes, a relação é de natureza causal e hoje está bem estabelecido na literatura que o emagrecimento pode produzir remissão do diabetes tipo 2 em cerca de metade das pessoas. Mas será que o emagrecimento reduz o risco de outras doenças crônicas? E será que reduz a mortalidade? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Em 2023, eu fiz uma postagem lá na área de membros do blog falando sobre um novo estudo que começou a responder a essas perguntas. Bem, a semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic e do Wegovy, comprovadamente reduz a mortalidade em pacientes diabéticos. Acontece que a semaglutida também melhora diretamente o diabetes. Então, a gente fica na dúvida se a mortalidade melhorou porque o diabetes melhorou ou se foi por conta do emagrecimento, que também acontece com o uso dessa medicação. Lá em 2023 foi publicado um ensaio clínico randomizado em que pessoas obesas, porém não diabéticas, foram randomizadas entre o Wegovy e placebo, e num período de 5 anos foi possível demonstrar redução de eventos cardiovasculares maiores, ou seja, morte, infartos e AVCs. Repito, em pacientes sem diabetes. Então é tentador a gente imaginar que o que produziu essa redução de mortalidade de eventos cardiovasculares maiores foi o emagrecimento, uma vez que esse é o grande efeito conhecido da medicação. Antes de surgirem esses análogos do GLP-1 para emagrecer, existiam outras drogas que produziam emagrecimento, né? Mas elas não estavam associadas com esse desfecho, certo? Certo, não apenas não estavam associadas com redução da mortalidade, como estavam associadas com aumento da mortalidade. Muitos desses medicamentos foram proibidos e outros têm a sua prescrição severamente monitorada, porque, embora reduzam o apetite, eles aumentam a mortalidade. Então, não é qualquer remédio que, por emagrecer, vai melhorar os desfechos de saúde. Um outro lado da moeda é o seguinte: a gente não pode garantir que a semaglutida reduziu a mortalidade nesse estudo de 2023 só por conta do emagrecimento, porque ela é um remédio. Quem sabe ela não tem efeitos farmacológicos que diretamente protejam o coração ou o sistema cardiovascular, por exemplo. Para saber isso, a gente precisaria de um estudo com emagrecimento por estilo de vida. Mas conduzir um estudo que avalia emagrecimento por estratégia de estilo de vida a longo prazo é bem complicado. Sim, é bem complicado em vários sentidos. Primeiro, porque é um estudo muito caro e, diferentemente do que acontece com a medicação, em que os laboratórios farmacêuticos investem uma soma muito grande de dinheiro para mostrar que o seu medicamento funciona, isso não existe para testar se uma dieta X ou se uma combinação de dieta e exercício terá o mesmo efeito. Outra coisa é que o emagrecimento provocado por essas novas drogas é um emagrecimento maior. As pessoas perdem mais peso com os medicamentos em geral do que elas vão perder com o estilo de vida. E por fim, para poder demonstrar efeitos em mortalidade, os estudos têm que ser muito longos. E a gente sabe que a adesão das pessoas no longo prazo a estratégias de estilo de vida, sejam elas dieta ou exercício, tende a ser baixa. E por isso, muitas vezes, os estudos observacionais acabam sendo a muleta na qual a gente se apoia para tentar responder essa dúvida. O emagrecimento com estilo de vida também reduz doenças crônicas, também reduz mortalidade? Agora, em 2025, foi publicado um estudo que também acabou gerando mais uma postagem lá na área de membros, em que 23 mil pacientes
oriundos de 3 coortes distintas, então mais uma vez um estudo observacional, foram categorizados de acordo com o IMC deles durante a meia-idade. E então foi observado os desfechos de saúde dessas pessoas. Quem emagreceu na meia-idade teve a mesma mortalidade reduzida em 30 anos de quem sempre foi magro, quando comparado com quem ganhou peso e quem sempre esteve acima do peso. Bem, manter-se acima do peso também está associado a um risco bastante aumentado de várias patologias crônicas e degenerativas, como a gente já falou. Então, não apenas houve uma redução da mortalidade associada à perda de peso voluntária durante a meia-idade, mas também de diversas doenças crônicas e degenerativas. Mas tem um grande porém, né, pessoal? Que quem acompanha este podcast, quem me lê, já sabe. Acontece que é um estudo observacional e que, portanto, não pode estabelecer causa e efeito. É extremamente provável que as pessoas que conseguiram perder peso e manter o peso perdido sejam muito diferentes das outras pessoas em vários outros aspectos que podem afetar os desfechos de saúde. Elas podem ser mais disciplinadas, o que as torna mais propensas a praticar exercícios regularmente e a controlar hábitos como tabagismo e álcool. Elas podem ter renda maior, e renda é o mais importante determinante social da saúde, disparado. Portanto, a gente não tem como saber se foi o emagrecimento que causou a redução das doenças e da mortalidade ou se esse emagrecimento foi apenas um marcador de um tipo de pessoa que, por conta da sua disciplina geral e de seu maior grau de informação e renda, estava destinada a ter uma incidência menor desses desfechos. Para isso, a gente precisa de um ensaio clínico randomizado. E enquanto você estava pesquisando para escrever essa postagem, você acabou descobrindo que existia um ensaio clínico randomizado. E aí acabou escrevendo uma nova postagem. Exatamente, eu acho o máximo quando, ao pesquisar para escrever alguma coisa, eu acabo descobrindo alguma coisa nova que tinha me passado batido até então. Porque esse estudo que eu vou comentar com vocês não é um estudo novo. E a propósito, quem tiver inscrito em drsolto.com.br/podcast recebe essas referências bibliográficas por e-mail. Eu gosto muito de podcast, mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Para conciliar esse hábito que demanda tempo com a minha vida profissional, eu criei a área de membros do meu blog. Nela tem conteúdo novo toda semana, além da interação com os leitores nos comentários. Se você se interessa por alimentação, estilo de vida e novidades científicas nessa área, considere assinar a área de membros. São apenas R$ 35 mensais e você pode cancelar quando quiser. Então vamos lá. Em meados dos anos 80, o pessoal já tinha sacado que obesidade e inatividade física eram os principais fatores de risco modificáveis para diabetes tipo 2. E já se sabia que as pessoas que tinham intolerância à glicose, seria o que a gente hoje chama de pré-diabetes, tinha um risco muito aumentado de vir a desenvolver diabetes. E aí uma série de estudos randomizados foram iniciados lá nos anos 80 para avaliar a eficácia de mudanças no estilo de vida com o objetivo de evitar ou de atrasar o desenvolvimento do diabetes tipo 2. E o primeiro desses estudos foi feito na China, na província de Daqing, em 1986. Nesse estudo, 577 pessoas com intolerância à glicose, definida por teste de tolerância oral, foram recrutadas em 1986. Havia então 33 clínicas na cidade, e as clínicas foram randomizadas em grupo controle, dieta, exercício ou dieta mais exercício. Essa é uma metodologia muito interessante quando a gente tem ou muitas cidades, ou no caso aqui muitas clínicas. É mais fácil, às vezes, você randomizar as clínicas do que randomizar as pessoas. Então, todo mundo que vai numa clínica que foi sorteada para exercício vai ter, além do tratamento usual, um plano estruturado de exercícios. A mesma coisa para dieta, etc. Bem, o interessante aqui, pessoal, uma das coisas interessantes é que as intervenções não eram intervenções de alta intensidade. Na verdade, o grupo dieta basicamente pretendia aumentar a ingestão de vegetais e reduzir o consumo de açúcar e álcool.
Não era nenhuma dieta low carb. A única coisa é que quando as pessoas estavam acima do peso, eles faziam uma dieta com restrição calórica com o objetivo de emagrecer, porque nem todo mundo estava acima do peso. E o grupo exercício também focou em aumentar a atividade física de lazer, mas não era assim nenhum crossfit, tá? E com essas intervenções relativamente leves, eles conseguiram demonstrar que nos grupos de intervenção, todos eles, tá? Seja o que era só dieta, o que era só o exercício e o que era dieta mais exercício, tiveram uma redução de 51% no risco de desenvolver diabetes em 6 anos. Lembrando, eles eram todos pré-diabéticos. Então, é um resultado muito impressionante para uma intervenção de estilo de vida de baixa intensidade. Mas até aí, ok, não é o primeiro nem será o último estudo mostrando que emagrecimento ou melhoras na alimentação reduzem o risco de um pré-diabético evoluir para diabetes. O que eu não sabia, que eu descobri, é que essas pessoas foram acompanhadas por 30 anos. O ensaio clínico randomizado terminou após 6 anos e as pessoas voltaram aos cuidados usuais. Mas será que os benefícios ainda são mensuráveis muitos anos depois? Será que algo fica daqueles 6 anos de mudança supervisionada de estilo de vida? Então, como a Sari disse, o ensaio clínico randomizado terminou depois de 6 anos. O que o pessoal fez foi ir atrás dessas pessoas 30 anos depois, de quem ainda estava vivo, quem já tinha morrido, eles foram atrás dos prontuários para ver quando morreram e do que morreram. Imagina conseguir descobrir a situação de saúde ou de óbito de 94% dos participantes de um ensaio clínico randomizado feito em 1986. Tem que tirar o chapéu para esses chineses, viu, pessoal? É um trabalho incrível. E aí, o que foi visto é o seguinte, com um segmento de 30 anos, após 6 anos de uma intervenção de estilo de vida bem leve, com caminhadas, menos açúcar e mais vegetais, houve uma redução de mortalidade por todas as causas de 25% e mortalidade cardiovascular de 33%. E quanto ao diabetes e suas complicações, os resultados são ainda mais impactantes, uma redução de 40% na chance de desenvolver diabetes e suas complicações no intervalo de 30 anos. O motivo que eu estou trazendo essas informações aqui para vocês é para mostrar que quando a gente pega em agregado, fica claro que o emagrecimento, inclusive aquele que é apenas com medidas de estilo de vida, traz sim benefícios de saúde e de mortalidade a longo prazo. E uma coisa que eu não mencionei quando eu falei daquele estudo observacional é que o emagrecimento médio naquele estudo era de 6,5%. Do peso corporal. Então a gente não está falando de gente que perdeu 20 quilos. A gente está falando de pessoas que às vezes perderam algo como 10 quilos, que é algo perfeitamente atingível por medidas de estilo de vida para a maioria das pessoas. De vez em quando aparece em consultório alguém que diz assim, olha, eu quero perder 30 quilos. E eu já informo para a pessoa que, embora não seja impossível perder essa quantidade de peso com low carb, é improvável. Muitas pessoas, para atingir este nível de perda de peso, vão precisar de intervenção medicamentosa. Agora, essa quantidade de perda de peso que esses 3 estudos estão mostrando que estão associados com redução do risco de um monte de doenças e até redução de mortalidade, são reduções modestas de peso que podem ser atingidas através de mudanças de estilo de vida, como uma alimentação com menos açúcar, menos farinha, menos pão, massa, biscoito, menos ultraprocessado. A revisão completa desses estudos, com todos os gráficos e as interpretações, estão lá na área de membros do blog, em drsolto.com.br. O título é Qual o benefício futuro do emagrecimento? Vou ler aqui um comentário da Cecília. Realmente, somente aqui com o Dr. Souto que temos acesso a informações tão preciosas e raras. E são também boas notícias de contentamento para quem faz anos que está na luta contra o peso e diabetes. Traz ânimo para seguir em frente. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.